Olá, no Giro pelas Cidades, voltamos aqui da Expo Inter, hoje com o nosso amigo, ex-prefeito do Braga, Ney Wigner. Bem-vindo a Masper TV, Ney. Obrigado, Matana, né? Aos ouvintes. Satisfação estar aqui e participar, né, desse bate-papo contigo. Então, Ney, tu tem uma longa história, uma longa trajetória aí na vida pública, onde tudo começou. Eu comecei como funcionário da Prefeitura de Braga no ano de 1988, 17 de fevereiro de 88. E 2006, final de 2006, já no 2007, o ex-deputado Paulo Azeredo me convidou então para vir a Porto Alegre, quando ele assumiu a Secretaria de Obras do Estado no governo Ieda Cruzes, e eu vim ser chefe de divisão no governo do Estado com a Ieda. Aí na CPI do Detran, naquela época foi aberta uma CPI, houve um rompimento do PDT com o governo Ieda, né? E ela acabou exonerando o antigo secretário, o ex-secretário Enio Bassi, ex-deputado. E o Paulo Azeredo, como era do mesmo partido e tinha uma secretaria de obras do Estado, o Paulo também achou por bem se exonerar. E me convidou então para ficar com ele na capital e voltar para a Assembleia Legislativa, onde o ex-deputado Kofi Rodrigues, era suplente, tinha assumido o lugar dele. E aí já na Assembleia Legislativa eu tive a oportunidade então de trabalhar na Comissão do Mercosul, na ouvidoria da Assembleia. Posterior a isso, né, Paulo Azeredo foi para a Prefeitura de Montenegro, e aí o Burman, o deputado Gerson Burman, meu amigo, me convidou então para trabalhar com ele. Como eu já tinha ficado na capital, já tinha vencido o prazo que eu tinha me licenciado 2 anos quando saí da Prefeitura do Braga, aquele ano de 2 anos de licença, eu acabei então achando por bem ficar na capital, me exonerar da Prefeitura, e fiquei aqui. 2015, Sartori ganha o governo do Estado, convida Gerson Burman para ser secretário de Obras do Estado. Gerson Burman convida o Ney do Braga para ser diretor de saneamento do Estado. Acabei aceitando. 2016, fui convidado então a concorrer a prefeito no município do Braga, da onde eu saí do Parque de Máquina 10 anos atrás. Voltei lá, ganhei as eleições, fui prefeito. Em 2.680 votos válidos, ganhei com 397, de um ex-patrão meu amigo, né? E acabei fazendo o mandato de 2020, 17 a 20. Posterior a isso, então, nesse mandato, onde eu tive a oportunidade de presidir por 4 anos na FAMURS, uma comissão em defesa do hospital de pequeno porte. Também, né, no meu mandato lá de prefeito, voltando um pouquinho para trás, tá? Nesse mandato, eu presidi a Rota do Icumã, 32 municípios, e aonde eu incrementei, é bom que fique registrado aqui, Matana, o estatuto da Rota do Icumã, só se falava, quando tinha a Rota do Icumã, se falava em Salto do Icumã e Ruínas de São Miguel. O que eu fiz? Alterei o estatuto, tirei ele de privado e joguei para público, tá? Contratei uma empresa para passar, então, a trabalhar com emendas federais. Isso facilitou, e contratei uma empresa de Juí na época, que foi de município nos 32 municípios, fazendo com que os municípios mostrassem que o Braga, por exemplo, o Braga tem Cantina, tinha Cachoeira, Campo Novo tinha Cascata, Humaitá, divulgando não só as ruínas de São Miguel e a Rota do Icumã, sim completando toda a rota turística dos 32 municípios. Hoje, se vocês abrirem a Rota do Icumã, o site, vocês vão ver que vai mostrar para vocês que todos os municípios têm alguma atração turística. Aí, nesse mesmo mandato, como os muitos prefeitos foram à reeleição e eu não fui, eu presidi o consórcio do Citegen, que é um consórcio de lixo lá na cidade de Bom Progresso. Também alterei o estatuto, tirei ele de privado, joguei para público, tá? O próprio Ministério Público lá deu 3 ou 5 milhões, não lembro na época, para comprar maquinários. Então isso facilitou. Então isso foi uma bagagem que eu fui pegando. E aí, 2020, posterior a isso, encerrei meu mandato prefeito, vim para cá. Fui convidado então pelo atual deputado Paparico Bach a ser chefe de gabinete dele. Ajudei a montar a equipe dele, saímos de 27, fomos a 60 mil votos. Tá? Há 2 anos atrás, aí vem a história do Ney na Priori, que hoje eu faço relações públicas do Grupo Priori. Há 2 anos atrás, meu amigo particular Neuri Bertinato, nós tomando um chopp aqui, que a prosa boa fica na hora do chopp, na hora da... O Neuri me proporcionou, numa brincadeira, tu não quer vir fazer relações públicas do Grupo Priori? Entendi. Acabei aceitando a missão, pedi exoneração na Assembleia.
E estou aqui com o Neuri muito bem servido, né? Porque é uma empresa de credibilidade, uma empresa grande, e tinha algumas missões que era, a priori tinha uma dificuldade de vender para o Estado, tá? A gente conseguiu, o Feltz, quando eu fui diretor de saneamento do Estado, o Feltz, que hoje é prefeito de Campo Bom, era secretário da Fazenda do Estado, a gente tinha uma boa relação, abriu o seu edital, nós nunca pedimos prioridade, nunca pedimos direcionamento, mas sim participar e entregar, vencendo, é claro, um produto de qualidade. Neuri queria uma aproximação com a Rádio Gaúcho, com o Pedro Ernesto Endardim. Como eu já conhecia o Pedro Ernesto de outros tempos, marcamos um churrasco no sítio do Pedro Ernesto com o Neuri. Neuri fechou a parceria, que é boa até hoje, né? Quanto também. O Neuri queria participar da feira da Não Me Toque. Nós tínhamos dificuldades, surgiu-se algumas ideias, então, de que a Liu Gong, que o Neuri representa, então, participasse da feira da Não Me Toque, e posterior, como nós somos representantes, a gente acompanha a Liu Gong lá. Então essa é uma história que a gente construiu e estou muito bem servido de patrão e de empresa e de qualidade. E tu, meu Matana, quem conhece você sabe da tua capacidade, eu conheço teu trabalho na assessoria para as prefeituras, principalmente na forma tributária, né? Aumentar a receita, e é uma alegria hoje te encontrar e estar aqui batendo esse papo contigo. Ney, e o menino Ney nasceu onde lá? O Ney nasceu no Braga, né? Filho de carpinteiro. Tá, meu pai, carpinteiro, minha saudosa mãe fez 2 anos que faleceu. Nós somos 7 irmãos. E por que Ney, né? É engraçado que o mais velho, nós somos 7 irmãos, o mais velho, o Luiz Roberto, chamo de Chicão. Chegou no Braga, Chico. Aí veio o segundo, o Ninho, João Ayrton, chamo de Ninho. Aí veio o Carlos Alberto, quando eu era prefeito, muitas pessoas não sabiam quem era o Carlos Alberto. Era o Ney do Braga. Então, é um nome que hoje no estado, né? Devido a essa bagagem que eu tenho, todo mundo conhece por Ney do Braga. O seu pai fazia o que lá? Carpinteiro, meu pai. Minha mãe era costureira, né? Ah, e já eram da cidade, então? Da cidade, né? Claro, filho de agricultores, mas da cidade. É importante a gente contar algumas histórias de superação, de pessoas que vêm lá do interior, né? Do mais longínquo. Eu saí de pedreiro da prefeitura, porque na época era o concurso que tinha aberto e eu queria entrar, sabe? Porque muitas pessoas gostam de entrar no setor público para trabalhar, não sei se porque é mais fácil, o que é, mas enfim. E de pedreiro eu saí do Braga, em 10 anos voltei de prefeito e construí essa história de diretor de saneamento, chefe de divisão, enfim, presidi aquilo que eu te falei, por 4 anos na FAMURS, uma comissão em defesa dos hospitais de pequeno porte, houve muito fechamento de leito, né? E a gente peleou com isso e brigamos, eu lembro bem, gestionamos junto ao governador, principalmente o Eduardo Leite, para que botasse junto ao orçamento do Estado uma referência em geriatria. Por quê, Matana? Se nós pegar hoje, né, nós partir já para a sucessão familiar, se nós olhar hoje, meu pai tinha 7 filhos. Se nós fôssemos acompanhar esse ritmo, teria 49, e o mais que tem são 2. Então, o futuro para essa juventude que está nos ouvindo, por pouco nos ouvindo, com certeza é construir mais casa de apoio, mais casa de geriatria do que creches. Essa é a avaliação que eu faço. O futuro do Rio Grande do Sul, o futuro do Brasil é que a gente tenha muito mais idosos, né, até pela questão da qualidade de vida que tem melhorado, né, as pessoas vivem mais hoje e nascem menos filhos. Então, na nossa geração, né, a geração 70 ali, um pouquinho antes, na nossa geração se tinha 5, 6, 10, antes de nós, nossos avós tinham 12 filhos, principalmente pela questão de trabalhar na lavoura e tal, tu tinha uma quantidade. Cada vez mais nós temos menos filhos e mais idosos, né? Correto. E é interessante, viu, Matana, fazer essa reflexão que os filhos nossos, que a juventude pergunte, questione os pais, troquem ideia para saber de onde o pai saiu, para saber aonde o pai chegou e para saber o que o pai passou para valorizar o que eles vão receber. Tá, Matana? Eu quando eu casei, Matana, né, eu não tinha nem casa, fui construindo e fui adquirindo, né, então meus filhos têm que saber essa trajetória, para dar valor a isso. Eles têm que saber de onde que o Matana veio, como é que o Matana construiu, tem hoje uma TV, o Matana se virou uma referência para o Estado. Então é interessante que a juventude sentem com os pais, troquem, pai, como é que era antigamente? Saber que nós só tinha luz, nós tínhamos luz, antes era no lampião, Matana, nós tínhamos água de poço, tá? Nós tínhamos um calçado para usar, e eu comentei hoje aqui com os amigos aqui do lado, um empresário estava aqui, eu lembro bem que eu tinha uma conga para desfilar, para quem sabe o que é conga, os mais antigos sabem, a juventude acho que nem sabe, e estava molhada, só tinha aquela, e a mãe deixamos no forninho do fogão a lenha e foi esquecido, e aquilo retorceu, tá?
aquelas camisas de Volta ao Mundo, era uma camisa que nem mosquito. Então a gente sabe de onde a gente veio, aonde a gente chegou, tá? Então os filhos nossos têm que saber a trajetória de cada pai, que o pai vai dar pronto para eles. Eles vão pegar o pãozinho pronto, eles não vão precisar ir nem no moinho buscar farinha. Então essas coisas, Matana, né, faz com que nós, que sabemos de onde vemos na nossa história, o Matana que sabe o que tu construiu para ter o nome Milton Matana hoje e para chegar onde chegou, essas pessoas, teus filhos, teus herdeiros, têm que saber. É obrigação deles saber e valorizar isso. Isso é história. As pessoas passam e a história fica. É importante que o pessoal saiba, quem está nos assistindo, eu conheço o Ney há alguns anos, e qualquer lugar do Rio Grande do Sul que a gente ande aí, Ney, as pessoas, o Ney do Braga, as pessoas conhecem. E é uma referência política, né, política, administrativa, e só se tornou isso graças a muito trabalho, com certeza. Correto. Tu sabe que eu comecei junto, vou te citar alguns nomes na Assembleia: Ronaldo Nogueira, Edgar Preto, Edvilson Brum, Jerônimo, Hernani, todas essas pessoas a gente começou junto, sabe, na carreira. Eu já tive convite para concorrer e não quis e não quero, tá? Porque eu passei, nesse contexto, eu passei por um câncer em 2010, um câncer de intestino, tá? Mas o fato de a gente rodar o estado, só para tu ter uma ideia, quarta-feira eu vou estar em Santana do Livramento, quinta-feira eu vou estar em Quaraí, sexta-feira eu vou estar em Candiota, só para tu ter uma noção. Na outra semana eu já devo estar em Rolante e assim vai, tá? Eu rodo o estado direto, eu faço uma média de 10 mil quilômetros por mês, tá? Essa é a média que eu faço, tá? Pelo Grupo Priori. Então, às vezes eu sento com meus filhos e fico pensando, cara, esses caras têm que saber, eles têm que valorizar o que o pai... Eu vim para Porto Alegre, eu vim só com uma malinha de roupa, tá? E uma irmã minha de Montenegro, tá ali hoje, me levou numa loja na Pompeia e eu precisava fazer uma compra de roupa nova. Eu vim de lá da prefeitura, o salário da prefeitura não era lá o bicho, né? E graças a Deus eu dei a volta por cima, hoje tá estruturado, dá para dizer, perto do que a gente veio. Tá? Morava num apartamento pequeno aqui na Riachuelo, não tinha varal para estender, se estendia ainda por cima da cama, dentro do quarto de chupa, não tinha onde estender. Então, a gente passou e sabe, né, valorizar, e graças a Deus, acima de tudo, né, Deus, porque se não fosse ele matando, ninguém de nós estava aqui. É importante, né, essas histórias, porque a gente lutou muito para ter alguma coisa. E muitas vezes nas palestras aí pelo interior eu tenho perguntado para as pessoas o que a geração de vocês, geração de filhos, vai deixar para os filhos de vocês. Porque a gente saiu do meio do mato, dá para dizer diretamente isso, e construiu alguma coisa. Ninguém aqui é milionário, ninguém aqui é rico. Nós temos a saúde e muita vontade de trabalhar e de mudar o mundo. E eu acho que a nossa geração, né, fez isso com muita propriedade. Nós saímos, como você diz, daquelas pessoas que não tinham nem energia elétrica e chegamos ao celular, ao computador, à inteligência artificial. E os nossos filhos, né? O que eles vão deixar de legado? E esse é o nosso legado para a próxima geração. E o que tu espera dos nossos filhos? Que legado será esse? Tu sabe que eu até hoje eu dou benção pro meu pai, e meu pai vai fazer 86 anos agora, dia 28, e se Deus quiser eu quero estar com ele, né? Eu perdi a mãe faltou 18 dias para 80. Meus filhos me chamam de senhor, tá? E eu não acho feio, tem gente que acha feio, né? Eu não gosto, sinceramente eu não gosto quando um filho chama o pai de você, né? O tu vem cá, cara, eu acho que, entendeu? O respeito é uma coisa que não cai pedaço para ninguém, né? Então eu procurei passar para meus, não tem nada contra quem fuma, quem não fuma, procurei ensinar, eu nunca fumei, os 7 irmãos nunca fumamos, ensinamos meus filhos a não fumar, entendeu? Não faz bem para a saúde. Quando eu tive o câncer de intestino em 2010, se eu tivesse fumado, eu tenho certeza que eu não estava aqui sentado hoje. Então, a gente procura fazer o bem, tratar bem as pessoas. O Ney que você vê aqui, tu viu o Ney de diretor do saneamento do Estado, viu o Ney de chefe de divisão do Estado, o Ney nunca mudou e nunca vai mudar. Então, por isso, talvez, esse respeito que a gente conseguiu, esse carisma, tanto contigo, nós podemos... O amigo não é aquele que está junto todo dia, Matana. O amigo é aquele que, quando tu levantar a mão, está pronto. Tá pronto. Então, a gente tem que respeitar a história das pessoas. E grava isso que eu vou te dizer de novo. As pessoas passam e a história fica, tá? Eu estava uma vez... Fui num velório de um pai de um amigo meu em Tiradentes do Sul.
Estava sentado perto do caixão, dali a pouco levantou uma mulher com uma criança no colo e veio e disse assim, tu que é o Ney do Braga? Digo, sim. Você não está lembrado, diz ela. Quando nós precisamos de uma UTI lá na Santa Casa, você levou, nós fomos num apartamento que o teu deputado, você levava comida para nós lá, entende? Então essas coisas assim não tem preço. Outra vez eu estava cantando, que eu gosto de umas cantorias lá em Miraguaí, numa oficina mecânica, era um sábado de tarde, fizeram uma música lá, veio uma mulher com uma criança, mesma coisa. Você ajudou a arrumar UTI aqui em Três Passos, aquela vez. Então, tem coisas que não tem preço. Tu planta o bem, tu colhe o bem, tá? Isso é gratidão. Eu acho que a principal função de quem conquista alguma coisa e a maior felicidade disso não é aquilo que a gente faz pra gente mesmo. A maior felicidade é aquilo que você faz pela felicidade do outro. É aí que as pessoas de verdade, as pessoas de bem realmente se destacam, né? Eu me sinto bem às vezes ajudando alguém. Se eu vejo uma pessoa, e eu respeito as pessoas de idade, tá? Uma vez eu vou contar rapidinho, até não é nem de contar, mas eu vou falar, em Porto Alegre, 2007 ou 2008, eu fui num baile na Casa de Portugal. E eu entrei no banheiro, tinha um senhor lá, de idade. E eu disse, e daí, tio, tá namorando bastante? A resposta dele foi pior que me dar um tapa na cara, tá? Ele disse assim, ó guri, nessa aula que tu tá pensando em ir, eu já fui aluno dessa escola, já fui professor dessa escola e já fui diretor dessa escola. Então, assim, enquanto encontrar uma pessoa com cabelo branco, com ruga, respeite ele, trata com carinho, porque quando tu tá pensando em ir, dá uma risada, esse velhinho já foi, já voltou, tá? Então, e aquilo pra mim, sabe, eu gravo até hoje, isso eu tô falando pra ti 2007, 2008. A resposta dele, pra mim, que veio do interior com um pouco de vergonha, né, aquilo pra mim foi um conselho dos mais, respeitar sempre as pessoas mais velhas, respeitar a história. A realidade é que a pessoa pode fazer muitas faculdades, né? Mas a experiência de vida não tem preço. Tá? Eu acho que o que tu agrega na tua história, o que tu traz contigo, desde lá do interior até agora, é que te dá esse destaque, esse reconhecimento dentro do Estado. Então nós queremos te agradecer, Ney, por estar aqui conosco. Nós estamos aqui com um patrocínio da FAMURS, tá? Conversando com os prefeitos, com ex-prefeitos, com as pessoas que se destacam lá nas suas comunidades e que têm um papel importante a nível de Estado. Então a FAMURS nos patrocina, também a MS Gestão Pública, o nosso amigo Zampier, representante do grupo Fiorilli, e do pessoal lá da Legale Concursos, lá de Caxias do Sul. Então o prefeito que precisar fazer um concurso aí, conte com a Legale Concursos, que o concurso é legal, bem feito, dentro das normas. Ney, um abraço e as tuas considerações aí. Tu sabe que a nossa amizade vem de longa data, né, Matana? E te parabenizar tanto pela revista ali que eu tinha ali, nós fizemos um trabalho numa revista, quando deu a pandemia, na época eu era presidente, e nem te falei ainda nesse currículo, fui presidente da Associação da Muceleiro, dos 21 prefeitos da região Celeiro, com sede em Três Passos, né? E a gente fez um trabalho numa revista, junto com o senador Luiz Carlos Reis, que era o turismo pós-pandemia. Porque nós entendíamos que o Rio Grande do Sul ia sair fortalecido, o turismo nosso, então no do Brasil, as pessoas iam valorizar mais o que nós temos aqui, quando deu a pandemia, com medo de viajar, enfim, e foi isso que aconteceu. Hoje tem muita gente que viaja aqui para Canela, para Gramado, as pessoas aproveitam para reconhecer. E gratidão por tu ser parceiro do Grupo Priori, né, Martana? Você, se olhar para ti, tu vê um semblante de uma pessoa boa, entendeu? E essa bagagem, né, para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, enfim, a gente aprendeu a olhar para uma pessoa, tu vê, eu tô olhando aqui na minha frente e vocês que estão em casa não estão podendo ver, o menino que está trabalhando aqui, os dois, tu olha para eles, tu vê uma pessoa, tu vê feição de gente boa. Isso deu para nós, né, o dom de enxergar se a pessoa é do bem ou não é do bem. E quem olha para ti, tu vê uma pessoa do bem, Matana, entende? Então, parabéns para ti, tá? Parabéns por ser parceiro do Ney, parabéns por ser parceiro do Grupo Priori, conta comigo e aonde eu for, pode ter a certeza que o teu nome, pela tua história, pela tua capacidade, eu vou levar junto, e parabéns por ter botado a TV, e eu tenho certeza que começa pequeno, tá? Lembra do Grupo Priori, como o Neuri já te provou isso, começou pequeno ali perto da rodoviária, e hoje tu tá vendo e cada vez cresce mais. Parabéns, que Deus te ilumine, Deus te ajude, e conte sempre com o teu amigo de sempre, Ney do Braga. Obrigado, Ney. A recíproca, tu sabe que é verdadeira, tanto é que nós estamos aqui. E nós voltamos qualquer dia ou a qualquer momento de algum lugar do Rio Grande do Sul, contando histórias bonitas, histórias emocionantes de pessoas, de prefeituras, de prefeitos, de locais
onde esse Rio Grande, onde o Brasil não conhece. No Giro pelas Cidades, nós voltamos e vamos contar novas histórias. Um abraço a todos.